Em 1783, Maria Antonieta desfilava no Petit Trianon, brincando de fazendinha e usando sua chemise à la reine, praticamente a dona e proprietária do Cotas de Cor. E teve a brilhante, só que não, ideia de ter um retrato seu com esse vestido, sendo exibido em público para desespero da monarquia e alegria dos seus inimigos. E embora Maria Antonieta não tenha sido a primeira a usar esse modelo de vestido, ela certamente foi a responsável por torná-lo conhecido porque polêmica vende. E hoje eu tô aqui para te ensinar a fazer a sua própria chemise à la reine, que é simplesmente o vestido de época mais fácil que existe de ser feito. Ele é perfeito para iniciantes e ele pode muito facilmente ser adaptado para um vestidinho de verão para quem curte um history bounding. Meu nome é Pauline Kisner, eu sou historiadora da indumentária e recriadora histórica e você está no canal da Modista do Desterro. Se você ainda não conhece esse vestido, no link aqui em cima tem um vídeo contando toda a história dele e do bafão que ele causou na França. A chemise à la reine é um dos modelos mais populares entre recriadores históricos do mundo todo e o modelo perfeito para os iniciantes da costura histórica ou para quem vive num país como o Brasil, onde tem um sol para cada um. E isso porque, além de ela ser feita em tecido de algodão, e é algodão mesmo, tá, gente? Ela não tem forro, ela não tem barbatanas, não tem aquelas estruturas internas mirabolantes. E basicamente, para fazer uma chemise à la reine, você só precisa de tecido de algodão, viés, cordão. Máquina de costura é opcional, mas eu realmente aconselho você a fazer na máquina, porque costurar esse negócio à mão é um cocô. Acho que vocês já conhecem o Robespierre, né, gente? Embora hoje ele esteja na versão Robespierrette. Eu acho que eu vou chamar essa versão meio drag de baixo orçamento dele de Charlotte Corday, entendedores entenderão. Mas Robespierre hoje está aqui nessa versão, não dá nem pra chamar de feminina, gente. Mas ele tá nessa versão drag de baixo orçamento porque nós vamos fazer um traje feminino e para esse traje em especial, duas medidas que são a medida do busto e a medida do bumbum são muito importantes. Para esse vídeo, primeiro nós vamos tirar as medidas aqui no Robespierre e como eu vou só mostrar para vocês como tirar as medidas, eu nem estou usando fita métrica, eu vou só usar um cordão aqui para vocês verem o que eu vou fazer. Nós vamos começar a medir mais ou menos na altura onde o seu sutiã, a alça do sutiã encontra com o bojo, ou se você quiser tirar onde você quer que comece o decote dela. Então, como a nossa Robespierrette aqui, nossa Charlotte Corday é bem premiada pela natureza, é importante na hora de tirar essa medida, especialmente se você tiver os seios volumosos, que você passe com a fita por cima dos seios, sem apertar, sem forçar muito para baixo. E você venha seguindo com ela, mais ou menos o formato do seu corpo. Se for o caso de você ter a barriga um pouquinho mais proeminente, não estiver usando corset, você usa a fita do mesmo jeito. Tá? Vai seguindo o contorno natural do seu corpo, que é para que fique confortável. E nós vamos medir até a altura do pé, mas é rente ao chão mesmo, tá? Porque a chemise à la reine, ela pode ser mais curta, mas geralmente ela é usada um pouco mais longa mesmo. E vamos anotar essa medida. Nas costas a gente vai fazer um procedimento parecido. Nós vamos pegar mais ou menos aqui assim, deixa eu virar. Mais ou menos da altura onde a alça do sutiã encontra a base. E a gente vai medir do mesmo jeito, seguindo o contorno. Isso aqui é muito bom para quem tem o bumbum volumoso ou se você planeja usar algum tipo de anquinha, tipo os ramps. Isso aqui você já coloca junto com o ramp, porque a chemise à la reine, ela é arredondadinha, que é assim, ela tem um bumbumzinho empinado. Então, você não vai trazer a coisa pra cá, você vai descer com ela reta até a altura do pé. E nós vamos anotar essas medidas. Você também vai precisar medir o comprimento da sua manga. Então, como eu já ensinei em outros vídeos, manga comprida a gente mede com o braço Napoleão. Só que tradicionalmente a chemise à la reine tem uma manguinha 3/4 e ela é bem folgada, então a gente não vai precisar fazer isso.
Você pode só medir desde o seu ombro até a altura mais ou menos que você quer, em 3/4, e anota essa medida também. E agora a gente vai passar para o desenho do molde propriamente dito. Minha inspiração para esse vídeo é o molde que está no livro The Cut of Women's Clothes, da Nora Wall. Esse livro é simplesmente uma das bíblias da costura histórica, e se você quiser baixar esse molde especificamente, eu estou deixando aqui embaixo na descrição o link do artigo lá no meu blog, onde tem a página desse molde em alta resolução para você poder baixar. Eu vou mostrar para vocês duas possibilidades de modelagem diferentes. Uma com o tecido infestado, que são os tecidos de algodão que a gente compra normalmente, né? Eles têm entre 1,40 m e 1,5 m de largura. E vou também mostrar uma outra modelagem para vocês, que é pensada para tecidos de lençol, que tem larguras muito maiores do que isso. A primeira coisa que você vai precisar fazer é cortar o tecido usando as medidas que a gente tirou. Então, você vai cortar primeiro o painel das costas, que ele usa a largura total do tecido, e o comprimento dele é aquela medida que nós tiramos nas costas por cima do bumbum. E nós vamos acrescentar aqui embaixo 20 centímetros. Por que esses 20 centímetros? A chemise ela rende tradicionalmente tem uma cauda e com essa medida a gente já consegue fazer uma cauda com um caimento legal. Se por um acaso você apertou muito na hora de tirar as medidas, isso ainda dá uma folga e é sempre melhor você ter tecido a mais do que tecido a menos. Mesmo que você precise encurtar, ao invés de cortar, você faz uma barra um pouco mais larga porque ela vai ajudar a dar um caimento melhor para a roupa. Nós vamos pegar uma outra largura completa desse tecido e nós vamos dividir em duas, para fazer as duas metades da frente. Então, nós vamos ter dois painéis com metade da largura, que vai dar alguma coisa em torno de 70 centímetros de largura, e isso é o que a gente precisa para fazer a nossa frente. Aqui, a gente vai marcar a medida exata do comprimento que nós tiramos na frente. Essa aqui é onde nós vamos ter a abertura da nossa chemise. Estou marcando aqui, são os lados onde nós teremos a abertura. Aqui, que vai ser a costura da lateral, a gente vai tirar a metade dessa medida que nós tivermos aqui. E nós vamos acrescentar aqui. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Por que que a gente está fazendo isso? Porque nós precisamos fazer um formato arredondado para a cauda da nossa chemise. Nós vamos marcar esta mesma medida aqui na lateral do painel das costas. E nós vamos fazer isso aqui. Vamos arredondar. E aqui na frente, nós vamos fazer isso aqui. Vou fazer novamente aqui desse lado. E assim nós temos as três partes dela. Nós vamos juntar essas três partes, vamos costurar aqui, deixa eu trocar a cor da caneta. Nós vamos juntar esta parte com esta parte, usando uma costura rebatida ou uma costura francesa, aqui você preferir, e aqui a mesma coisa. E aí você vai ter um retângulo imenso. Nas aberturas a gente não vai mexer por enquanto, tá? Aqui a gente não vai fazer nada. O que que eu te aconselho por uma questão de acabamento? Para a região das aberturas, deixa a ourela do tecido, porque aí você não precisa fazer nenhum acabamento do tipo zigue-zague ou passar no overlock, ele já está protegido.
e vai ser uma das partes do nosso tecido que vai sofrer mais estresse, porque é onde a gente vai retesar, onde a gente vai aplicar tensão nos cordões que regulam ela no corpo. Então, basicamente, este aqui é o nosso molde, mas não é tudo. A gente ainda precisa ver como nós vamos fazer as alças e como nós vamos fazer as mangas dessa peça. Com o tecido de lençol, tudo fica muito mais fácil. Os tecidos de lençol que você encontra no mercado, eles têm em média de 2,5 até 3 metros de largura, dependendo da fábrica. Então, nesse caso, a gente vai trabalhar com a largura completa do tecido sem mexer na largura. Nesse caso, a gente vai ter uma chemise inteira que não vai ter painéis com costuras no meio dela. É o método mais fácil para fazer, mas ele pode dar um pouquinho de trabalho na modelagem. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente vai fazer, nós vamos abrir o nosso tecido, mais ou menos como tá aqui na minha miniatura, e nas duas laterais dele, que são as ourelas, a gente vai marcar o comprimento da frente. Na metade desse tecido, a gente vai marcar o comprimento das costas mais 20 centímetros. E aí a gente vai unir aqui embaixo. Fazer uma curva bonitinha. Que não vai ser o caso aqui, porque eu sou uma pessoa desastrada. E com péssima coordenação motora. E é mais ou menos isso. Depois, o que nós vamos fazer é que nós vamos pegar a largura total do nosso molde e nós vamos precisar dividir. Ele já está marcado ao meio, a gente vai marcar 1/4, a metade disso aqui, e mais 1/4 aqui. Porque é aqui que nós vamos fazer a cava. O que eu aconselho a você? Pega uma regata confortável que você tenha e copia o desenho da cava dela. Sem se preocupar muito se a sua cava vai ter muita diferença entre a frente e as costas, porque a modelagem do livro da Nora Val não tem muita diferença, ela é quase imperceptível. E como a modelagem da chemise Ella Reine é baseada numa chemise de roupa íntima, fica mais fácil de fazer isso. Então, depois nós vamos fazer um acabamento aqui. Na frente, a gente vai descer um pouquinho esse decote para que ele fique mais bonito, fique mais confortável. Muito reto, ele não valoriza o colo. E a chemise Ella Reine é uma peça que valorizava muito o colo. E aí, quando nós vamos cortar assim. As costas são retas? As costas são retas. Se por um acaso você usar um corset, um par de steiss que é particularmente alto, como é o caso dos meus, você pode subir um pouquinho aqui. Só para você não ter que fazer as alças tão apertadas. Porque a gente ainda vai ver como regular essas alças. Ou se for o caso de você não ser muito fã de roupas muito abertas nas costas, isso aqui dá uma subidinha de uns 5, 6 centímetros é o suficiente para ela ficar mais confortável para você. Agora, vamos cortar isso aqui no tecido e aí a gente vai começar cortar um tecido novinho. É uma das partes mais satisfatórias desse trabalho. Como eu tô usando um tecido com 1,40 de largura, um tecido infestado, a minha chemise vai ter painéis, ela não vai ser inteiriça. Então eu vou começar a montagem pelo painel das costas. Ó, eu juntei os painéis com uma costura embutida, que eu já ensinei pra vocês, está no link aqui em cima. E nas costas eu subi, acho que são
6 ou 7 centímetros aqui, e eu faço isso porque os meus stays são muito altos nas costas, é uma preferência minha, eu gosto deles altos para botar minha coluna no lugar. Mas se você planeja usar sem stays, não tem necessidade. E eu tô dobrando aqui, e eu vou fazer uma canaleta. E aqui vai ser onde a gente vai passar uma fita de cetim ou um cordão para franzir as costas. A parte de cima das costas, o franzido dela é fixo. Mas da maneira como a gente vai prender, se por um acaso você precisar deixar sua peça mais frouxa, ou se você aluga figurino e vai trabalhar com essa peça em corpos com medidas muito diferentes, vai ter como você fazer pequenos ajustes mais ou menos rápidos nela, tá? Essa aqui é a parte de dentro. Então, vocês estão vendo que eu passei 2 costuras, né? Uma para fixar e essa aqui em cima, bem próxima da barra, no caso da margem de cima, é pra gente ter espaço para colocar babados. Eu marquei o centro das costas, dei uma distância e vocês não vão conseguir ver muito bem no vídeo, mas ó, dá pra ver sim. Eu abri um pouquinho. O que eu vou fazer aqui nessas aberturas é que eu vou fazer um ponto caseado à mão mesmo, sem muito mistério. Vou deixar um link de um ponto caseado aqui em cima, que não é um tutorial meu, mas é por onde eu aprendi. E a fita vai correr aqui dentro. Então, como isso aqui vai ficar pelo lado de dentro, vai ficar grudado nas costas, você vai poder abrir ou fechar as costas da sua chemise com mais facilidade e sem precisar desmanchar nenhuma costura nas alças para isso. Definitivamente não foi o melhor ponto caseado que eu já fiz na minha vida, não tá bonito, mas vai funcionar. Aqui a gente tem a parte de cima dela. E eu gosto de fazer os franzidos da chemise Elaine com fita de cetim, porque a fita não dá tanto volume no franzido quanto aconteceria com o cordão. Então, o outro lado eu já coloquei, mas eu fiz basicamente o quê? Corto uma fita um pouco maior, um pouco além dessa medida que eu tenho aqui. Não faço nada muito comprido, porque senão depois você vai ficar com muito cordão para lidar. E agora o que eu vou fazer é passar essa fita aqui por dentro. E para isso eu vou usar um alfinete daqueles de fralda, também conhecido como alfinete de segurança, e acho que em alguns lugares ele é chamado de joaninha. Mas isso aqui é o seu melhor amigo para passar qualquer coisa, tá? E não importa por onde você começar. Aqui é a parte da frente. Eu vou fazer uma coisa mais ou menos parecida, eu acho. Ó, eu começo dobrando aqui também. Eu acho que isso aqui tem tipo meio centímetro. Acho que sim. Mais ou menos isso, né? Vou marcar bem aqui, seguindo aquele desenho com a caidinha que a gente já tinha feito no molde. Porque a frente também tem babados. Mas a frente também tem que ser regulável. Só que aqui na frente, eu não vou... Se eu dobrar de novo para fazer a canaleta, vai ficar muito estranho na hora que franzir. Então a gente vai usar uma outra coisa. Nós vamos usar o nosso amigo cordão sarjado. Essa aqui é a frente da chemise. Então eu vou começar só marcando aqui o espaço do acabamento. Que a gente vai ter que fazer um acabamento nela. Para que a gente possa fazer a primeira canaleta. Não vou nem costurar nada aqui ainda, vou deixar para costurar isso aqui depois. Esse aqui é o cadarço sarjado, deixa eu achar a ponta dele aqui. Eu sempre falo cordão, mas na real é cadarço. Ele tem uma certa elasticidade. E ele é 100% algodão, isso é o mais importante. Aqui assim naquela dobra eu fiz uma costura distante alguns milímetros distante da borda, só porque a gente vai precisar colocar os babados depois. E agora a gente vai colocar o cadarço sarjado, que é onde vai correr o cordão de ajuste da nossa peça. Então eu vou passar aqui um pouquinho, eu vou dobrar a ponta dele. E eu vou colocar ele de modo que a costura, a borda dele coincida com aquela costura que eu fiz a máquina no começo. Você vai ficar bem no e olha, perfeito, faço tudo, excelente fazer. Isso é coisa que quer dizer, ó, você pode sair, também. Até pra você fazer. A gente vai cortar. Eu vou terminar porque esse acabamento aqui é a última coisa que eu vou fazer. Então, aqui a gente tem uma distância legal, tem uma borda feita de tecido
e tem o cordão, ou cadarço sarjado. A fita de regulagem vai correr aqui dentro. Então, aqui nessa parte que está sobrando é onde a gente vai conseguir pregar o nosso babado, e a gente vai fazer isso à mão para que ele seja... você possa trocar quando quiser, e sem que ele interfira com a regulagem da fita, que é uma coisa muito importante. Com a frente e as costas assim, unidas e juntinhas, é hora de regular as alças. E para isso, é muito bom que você tenha uma ajudinha extra por perto. Mas antes da gente continuar, deixa eu passar um recadinho para vocês. Tudo que vocês veem nesse canal é produzido por mim, desde a pesquisa até a edição. Tudo feito com muito carinho e principalmente muita responsabilidade, para garantir que as informações que vocês veem aqui sejam informações corretas e obtidas à base de muita pesquisa e muita leitura de materiais históricos, inclusive originais da época. Então, se você está curtindo o conteúdo, então me dá uma mãozinha por aqui. Curtir os vídeos, comentar, compartilhar, são coisas que ajudam muito no crescimento aqui do canal e sinalizam para o YouTube que esse conteúdo é relevante não só para você, mas para outras pessoas também. Além disso, uma segunda maneira que existe de você contribuir com o crescimento do canal é você se transformar num apoiador, num modíster oficial. Aqui embaixo na descrição do vídeo você encontra o link do nosso Apoia-se. E com valores a partir de R$ 5 mensais, você já ajuda na manutenção do canal e contribui para financiar os próximos projetos e os próximos vídeos que serão lançados por aqui. Se você planeja usar sua chemise com os stays, precisa estar com eles na hora de regular as alças, porque os stays alteram a nossa postura. Comece prendendo uma tira de cadarço sarjado nas costas, onde a alça vai ficar. Puxe os cordões das costas e da frente até ficar num tamanho confortável para você. Puxe o cadarço para a frente até conseguir que a chemise fique numa posição do seu agrado. Marque essa posição no cadarço e você terá o comprimento da sua alça. Marque essa posição no cadarço e você terá o comprimento da sua alça. Vale lembrar que se você tiver os ombros desiguais, o que é uma coisa absolutamente comum e normal, você vai precisar medir as duas alças separadamente. Para vocês terem uma ideia, as minhas alças têm uma diferença de meio centímetro entre elas para compensar o fato de que o meu ombro é ligeiramente torto. Usei a marcação do cadarço sarjado como medida para fazer o comprimento da minha alça. Esse aqui é o formato que eu gosto que ela seja mais larguinha. Essa parte aqui, esta parte aqui mais inclinada é a parte que fica na frente, a parte reta eu deixo para trás. E eu gosto dela com esse formatinho assim, mas você pode fazer como quiser, mais grossa, mais fina, um pouco mais arredondada. E aqui eu já fiz a margem de costura de 1 centímetro, que eu vou diminuir ela um pouco na hora de virar. Ah, muito importante, elas são duplas. E eu vou mostrar pra vocês como é que a gente monta. Eu costurei 3 lados dela. A parte que vai em contato com o ombro mesmo, e essa aqui é a parte que vai de dentro. No caso, a parte de dentro do decote, né, que fica voltada pro pescoço. Essa parte reta, que é a parte que vai formar o encaixe da manga, eu não vou costurar. Eu vou deixar aberto, porque agora a gente vai virar essa manga. E muito importante, a gente precisa diminuir um pouco essa margem de costura, porque senão ela vai ficar com muito volume. E aqui onde tem a curva, a gente tem que dar uns cortezinhos com a tesoura para que ela faça a curva de maneira mais suave. Já a virada, ela fica assim bonitinha. E eu vou passar para abrir bem as costuras e vamos colocar na chemise. Essa aqui é as costas, e é por elas que a gente vai começar a pregar as alças. Então, você vai pegar a sua alça. Essa parte dela que não tem costura nenhuma. Você vai alinhar com o que a gente já tem ali. E nós vamos costurar aqui em cima. Quando a gente passar essa costura, a gente já vai passar essa costura... Opa, ela fica aqui. Nós já vamos passar essa costura trancando essa fita. Então, aqui a fita vai ficar fixa e ela vai regular ao longo dessa canaleta. Essa linha vermelha vai sair daqui depois, porque eu fiz com aquela caneta de que sai com o ferro de passar. Então, primeiro eu vou alinhavar isso aqui. Vou experimentar no meu corpo para ver se eu preciso mexer na cava e aí a gente volta para a máquina. Só de olhar para cá, eu sei que essa abertura tá muito pequena e o meu braço não vai passar aqui de jeito nenhum. Então, eu nem preciso experimentar, eu já sei que eu preciso descer
no mínimo uns 5 centímetros nessa cava. E eu vou marcar isso e aí já vou descer para experimentar. Eu marquei aqui, essa aqui é as costas, essa aqui é a frente. Eu marquei a posição onde a alça encaixa e eu marquei a medida de 6 centímetros mais ou menos no meio da cava, porque a anterior, 5 centímetros não foi suficiente, teve que ser 6. Então, eu vou mostrar para vocês agora como é que eu vou traçar o desenho dessa cava, porque ele é super simples. É sério, gente, isso aqui é a cava, literalmente um meio círculo. Como a chemise não é ajustada ao corpo como outros vestidos da época, a cava não precisa ser aquela coisa super certinha, milimetricamente calculada. Aliás, julgando pelo molde do livro da Nora Val, que vocês estão vendo aí na tela, que é o que eu usei de base para essa modelagem, ela não era nem um pouco parecida com o procedimento das mesmas cavas que a gente encontra na época. Então agora eu vou cortar isso aqui, vou encaixar a minha alça aqui e teremos espaço para os bracinhos de merendeira passarem confortavelmente. Eu gosto de costurar as alças à mão por uma questão de precisão. E aqui eu estou usando um ponto espiral, que você também aprende no link que está aqui em cima no card. Com aquele formato bizarro de cava, a gente nem precisa fazer uma manga com um desenho super elaborado. Até porque as mangas da chemise La Reine originalmente são bem fofinhas, elas são praticamente retangulares, muito parecidas com a modelagem das mangas das chemises e das camisas masculinas. Mas eu vou mostrar para vocês algumas adaptações que a gente faz no molde para ele ficar um pouquinho mais confortável e mais gracioso no braço. A manga da chemise La Reine é muito simples de ser modelada, porque ela é basicamente um retângulo com uma curva. E eu já vou mostrar para vocês como. Você começa marcando aqui em cima uma medida que vai ser a largura da sua manga. Ela tem que ser mais larga do que o total da sua cava. Então você mede a sua cava e acrescenta mais uns 20 centímetros. Ela tem que ficar fofinha. Aqui nas laterais nós vamos marcar exatamente a medida da manga que você tirou quando estávamos tirando as medidas com o Robespierre na versão drag de baixa renda. Exatamente na metade, você vai dobrar o seu molde ao meio, você vai achar a metade e vai marcar essa linha tracejada. Aqui embaixo, na linha tracejada, nós vamos acrescentar mais 8 centímetros, que vai ser a caída da manga. Mais... Esse meu 2 ficou horrível. Mais 2 centímetros para fazer a barra. Eu não sei escrever de ponta cabeça, gente. Então, como isso aqui é só um rascunhozinho que tá fora de proporção, eu vou fazer a medida aleatória aqui. E nós vamos conectar da seguinte forma. Isso aqui tá meio errado, né? Mas tudo bem, deixa eu consertar aqui, antes que fique ruim. Na hora de cortar isso aqui, não faça o que eu estou fazendo, tá? Dobrem o molde ao meio e risquem e vocês cortem os dois lados iguais, tá? Essa é a parte que vai ficar no cotovelo. E ela vai ficar um efeito bujudinho no cotovelo que fica bem bonitinho. A gente poderia deixar a nossa cava dessa forma aqui em cima? Poderíamos, mas aqui em cima a gente vai marcar 15 centímetros de cada lado na horizontal e vamos marcar 3 centímetros de cada lado na vertical. E nós vamos fazer uma caída de manga, assim. Que é esta linha vermelha, retinha mesmo. E aí nós vamos ter a nossa manga. Este lado vai ser costurado com este lado, vai fechar um rolinho da manga e você vai fazer uma costura embutida. E essa parte aqui é a parte que vai ser costurada na alça da chemise para encaixar a manga no corpo dela. Entendeu? Depois de fechar a manga,
faço a barra dela com 1,5 cm ou 2 centímetros de largura. Aqui dentro você vai passar o elástico que ajusta a manga, então é bom medir o elástico antes. Eu passo 2 costuras, uma bem rente à dobra de baixo e outra bem próxima da dobra de cima. Assim criamos um caminho estável para o elástico passar e não ficar torcido. Não esqueça de deixar uma abertura para passar o seu elástico. Eu passo o meu com alfinete de segurança. Na hora de pregar as mangas, alinhe a costura da manga com a costura da lateral do corpo. Eu sei que parece estranho, mas confia no processo. Depois é só franzir a manga toda para caber na cava e ser feliz. Agora a gente vai para a última parte, que é a regulagem da cintura. Eu vesti ela ao contrário, ela tá do avesso. E como vocês podem ver, nesse momento ela tem exatamente a mesma definição de silhueta que um saco de batata amarrado no corpo. Mas a gente vai resolver isso. Eu tenho aqui uma fita de cetim, que eu passei um monte de giz de costura nela, porque como cada pessoa tem a cintura num formato e numa posição diferente, não dá pra eu dizer pra vocês em qual altura vai ficar a cintura. Então depois que você tiver com a sua chemise marcada, você vai pegar um cordão ou uma fita, passar um giz de alfaiate ou até um pouco daquela caneta que sai aquela caneta que sai com o ferro de passar. Você vai vir com ela aqui na sua cintura, vai achar onde você quer a sua cintura e vai fazer isso aqui. E vai ficar uma marquinha, por mais suave que seja. E é agora aqui que a gente vai pegar o cadarço sarjado e a gente vai fazer a canaleta da fitinha da cintura, que é o que dá definição realmente de formato para essa peça. Mesmo que seja bem fraquinha, a marca do giz fica. Então você vai só seguindo, é meio que o exercício de ligar os pontos, né, ou ligar os tracinhos. E aí nós vamos alfinetar o cadarço sarjado, passar uma costura de cada lado, criar uma canaleta para a linha passar e a gente poder ajustar a cintura. E depois de tudo isso, o que falta é vestir essa mocinha, então vem comigo. Espero que vocês tenham curtido o tutorial Modisters e se vocês gostaram e fizerem as suas chemises à la Reine, não esqueçam de me marcar nas suas fotos lá na rede vizinha das fotos bonitas. E não vá embora ainda não, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, compartilhar esse conteúdo e conferir esses outros vídeos que eu separei para você com todo carinho.